Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yeshua Mashiach. Hoje quero ligar alguns pontos muito interessantes com os irmãos, que traz vários questionamentos. Vamos falar sobre o mistério do planeta de Saturno, lembrando que tem até uma música que fala sobre o retorno de Saturno, da banda Detonautas. E, irmãos, nada nesse sistema podre é por acaso. Fica a dica aí para os irmãos. O termo correto não é planeta Saturno, mas sim estrela errante Saturno, pois as estrelas errantes servem como prisões para anjos caídos, e está escrito, Efésios 6, versículo 12 ao 13, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero destacar aos irmãos o que está escrito: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vocês conseguem observar que neste versículo as Sagradas Escrituras está nos mostrando que as forças espirituais do mal está nas regiões celestes? O apóstolo Paulo fez referência às regiões celestiais, que é o mesmo que dizer lugares celestiais que tem a ver com os astros do céu, habitantes do céu. E também lendo a carta de Judas, vemos o terrível destino de homens ímpios que serão lançados na negridão das trevas. Assim como nas estrelas errantes, isso está guardado e serve como aprisionamento. Judas 1, versículo 11. A partir do versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, estrelas errantes, para os quais está reservado a negrura das trevas. E também no versículo 6, vemos que a consequência de anjos que não obedecem ao Eterno, mas insistem em fazer o que é mal, é sempre destinado a uma espécie de prisão e escuridão. Está escrito, e aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, sua origem, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Perceberam quando diz reservou na escuridão? Assim como também diz no versículo 13 de Judas capítulo 1, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A negridão das trevas para sempre. Então, irmãos, o que a NASA chama de planetas são, na verdade, estrelas errantes que estão dentro do domo e não fora dele, pois a Terra é estacionária e plana. Jesus desceu no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. João 5, versículo 25. Jesus, Yeshua, o dono da vida, destruiu pela morte
o dominador da morte, isto é, Satanás, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. A partir de agora, Jesus ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. E o que vivo e fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, do grego Hades, lugar debaixo da terra, o Sheol. E também lemos, para que ao nome de Jesus e Yehoshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 10. Ou seja, irmãos, Satanás ele perdeu o domínio e Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, que também representa a forma de um cubo aberto, significa que ele, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, possui todo o domínio dos mais altos céus, as mais profundas profundezas. Ele é a autoridade suprema. Irmãos, acredito que antes do sacrifício do Senhor na cruz, o inimigo de nossas almas tinha acesso livre para andar na nossa dimensão terrena, pois lendo sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto, vemos Satanás se apresentando ao Senhor para tentá-lo. Está escrito Mateus 4, versículo 1. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Percebam que foi o próprio Espírito Santo a conduzir Jesus para o deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo de nossas almas. Ali, Jesus passou por uma espécie de provação e saiu vencedor perante as tentações do inimigo. Assim, nós também fomos introduzidos neste plano terreno para sairmos daqui aprovados ou reprovados. Ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos ajudam a amadurecer e a fortalecer a nossa fé. Quem já superou uma provação encontra mais forças em Jesus. O sofrimento não dura para sempre e um dia receberemos a recompensa por resistirmos na provação. Está escrito: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o eterno Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 2. Que o eterno Deus prometeu aos que o amam. As provações, os sofrimentos chegam até nós para que o Eterno possa conhecer nossas reais intenções, se vamos obedecer aos seus mandamentos ou não. Pois nós mesmos fomos causadores disso, quando deixamos de nos posicionar na batalha que houve no céu, quando Miguel e os outros anjos lutaram contra o dragão, que é a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Depois assistam aqui no meu canal do YouTube o vídeo onde explico melhor sobre isso. O título é Antes do corpo humano, o nosso espírito já existia. Irmãos, após a descida de Yehoshua Jesus ao Sheol, o mundo dos mortos, isso nos dá o entendimento de que ele visitou outras dimensões. Logo, Satanás perdeu mais legalidades que antes obtinha. E está escrito: ora, isto, ele subiu, Jesus, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, versículo 9 ao 10. Vemos uma conexão muito próxima de Satanás com a estrela errante Saturno. Saturno recebeu esse nome em homenagem ao deus falso romano do tempo, Cronos, que na mitologia grega atende por Cronos, ou seja, o tempo que corre, como no caso do cronômetro, ou seja, uma guerra pelo tempo, pois a antiga serpente sabe que lhe resta pouco tempo.
o diabo e seus anjos já estão condenados. E Yehoshua Jesus disse, Mateus 25, versículo 41, então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Antigos hebreus representava Saturno com a estrela de 6 pontas. Perdão, irmãos. Antigos hebreus representava Saturno com a estrela de 6 pontas, que mais tarde se tornou a estrela de Davi, sendo que isso não é bíblico e ainda encontrada na bandeira de Israel. Essa estrela de Davi não é algo bíblico, irmãos. Alguns dizem que essa estrela poderia ser a forma energética maligna de Satanás, como a tempestade formada dentro de Saturno, em forma de hexágono. Os gregos e os romanos também adoravam Saturno como uma divindade cruel. Saturno sempre teve um impacto negativo, uma significância do mal, algo relacionado à morte, ao dono da morte, demolidor de mundos. Saturno também tem sido associado a Satanás por vários motivos. Em primeiro lugar, muitos autores argumentam que a palavra Satã é derivada da palavra Saturno. Por outro lado, Saturno está associado com a cor preta, assim como Satanás, que escolheu ser trevas. Saturno é, consequentemente, o corpo celeste que é o menos exposto da luz do Sol e, portanto, associado com a frieza do princípio do mal. Apesar de reconhecer a sua associação com o mal, sociedades secretas, como a maçonaria, por exemplo, acham a veneração de Saturno necessários para obter a iluminação. Os servos de Satanás, irmãos, eles são enganados. Por isso a palavra do Senhor nos fala que ele é o pai da mentira. Ele engana os próprios servos dele. Autores maçônicos claramente associam Saturno a Satanás. Saturno e Satanás vêm da mesma raiz e, curiosamente, todos os aspectos de Satanás são semelhantes ao deus Saturno, Cronos, Moloque, o grande deus Pan falso, a divindade chifruda, representou Saturno no paganismo antigo. Este, meio homem, meio cabra, o Bafomé, é considerado o ancestral dos modernos desenhos de Satã. Saturno está perdendo seus anéis e alguns estudiosos que leram livros apócrifos e livros antigos dizem que esses 7 anéis de Saturno são, na verdade, 7 anjos da guarda da parte de Deus para impedir, assim, o acesso direto de Satanás de forma física, ou seja, materializada, para com a nossa dimensão terrena. E no livro de Enoque, irmãos, diz que os anjos podem se materializar, ou seja, tomar formas diferentes para si. Vamos ler Enoque capítulo 17, versículo 1. Tomaram-me então e transportaram-me a um lugar onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo, e quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas. E quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas. Depois levaram-me ao lugar das trevas e sobre uma montanha cujo cume alcançava o céu. Também lemos em Enoque capítulo 19, lá no versículo 1. Então disse-me Uriel, aqui é o lugar onde ficarão os anjos que se misturaram com as mulheres. Isso está em Gênesis capítulo 6. Como também os seus espíritos que assumem formas variadas. Como também os seus espíritos que assumem formas variadas e que corrompem os homens. Também seduzem a estes, fazendo-os prestar culto aos demônios, os nefilins, os gigantes, como se fossem deuses. Demônios, irmãos, são espíritos impuros. Espíritos impuros dos gigantes. Aqui no meu canal tem um estudo onde eu explico para os irmãos o que são os demônios. Por isso vemos sobre essa agenda alien, que é o grande engano. A NASA, junto aos interesses das trevas e o pai da mentira, tem preparado isso contra a humanidade. E aqui no meu canal do YouTube, eu já fiz um vídeo onde mostro para os irmãos, pela palavra do Eterno, nosso Deus, que alienígenas
não existem. Alienígenas não existem. Não caia neste engano. O que eles são de fato? Anjos caídos e demônios, bebedores de sangue. Como vimos, os anjos podem se transformar em formas variadas, em formas humanas. E isso, irmãos, encontramos também no livro de Gênesis, quando Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Gênesis 19, versículo 1 ao 3. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Untou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Viram só, irmãos, os anjos em forma humana ainda comeram com Ló e sua família, demonstrando assim para nós que é possível sim os anjos se transformarem em formas diferentes da natural para um ser angelical. E é interessante destacar aqui que, assim como os israelitas comeram pães asmos antes da saída do Egito, Ló e sua família, juntamente com os 2 anjos em forma humana, antes de saírem de Sodoma, também comeram dos pães asmos ou ázimo. O conceito da representatividade do pão asmo como símbolo da pureza, sem a mistura do fermento, ou seja, o pecado. Os pães e bolos asmos eram usados em certas ofertas oferecidas ao Senhor. E no Novo Testamento vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, 1 Coríntios capítulo 5, o fermento parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. Nossa identidade é pura e simples. Não pode conter ingredientes estranhos. Não pode conter ingredientes estranhos. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado com as picadinhas. O Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado na refeição da Páscoa. E nós somos o pão sem fermento, que faz parte da festa. Portanto, participemos dessa festa, não como o pão inchado com o fermento do mal, que tem a ver também não somente com a corrupção moral, mas também com uma corrupção genética, irmãos. Mas como o pão sem fermento, sincero e genuíno. Ou seja, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Deixemos o Espírito Santo do Eterno gerar bons frutos em nós. Trabalhar dentro de nós, para sermos obedientes à palavra do nosso Pai, o Senhor dos Espíritos. Queridos irmãos, muitas coisas são difíceis para nossa compreensão, mas o fato é que toda a terra, o céu da nossa dimensão, tudo está como um pisca-pisca, dando sinais e mais sinais. E em parte, eu creio que temos o Evangelho escrito nas estrelas, as constelações, o zodíaco. Tudo nessa dimensão do reino terreno está interligado. E Yehoshua disse, Lucas 21 ao 28. Lucas 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu penso que seja muito importante o cristão de hoje ter, sim, o conhecimento da astronomia bíblica, pois vai chegar um tempo em que os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Eterno, mas não lhes será possível encontrar. Amós 8, versículo 11 ao 12, está escrito, vamos ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, o soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água,
mas de ouvir as palavras do Eterno. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Ter o conhecimento de astronomia bíblica ajuda muito a compreender os tempos, os sinais que estamos passando, vivenciando. Por isso é importante estudar sobre a Terra plana, queridos irmãos, o verdadeiro formato do mundo em que vivemos. Quero destacar aqui que o filme A Chegada, lançado em 2016, já prepara, o subconsciente das pessoas para algo tenebroso que chegará na nossa dimensão. Alguns acreditam que Satanás, o diabo, cairá da sua prisão em Saturno, cumprindo assim o que está escrito em Apocalipse 12, está escrito: portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. A mulher aqui representa Israel. Jesus veio do povo judeu e hoje está com o Pai. Satanás vai perseguir aqueles que pertencem ao povo de Deus quando chegar à nossa dimensão terrena. No versículo 17 está escrito: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Irmãos, quem for arrebatado na vinda secreta de Yeshua Mashiach estará guardado nos céus. Por isso a palavra diz: portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. Assim cumprirá o que Jesus e Yeshua Mashiach disse: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, recebida, e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, ou seja, recebido, e o outro será deixado. Lucas 17, versículo 34 ao 36. Quem perder o arrebatamento secreto da igreja terá de passar pela grande tribulação e sofrerá muito com a perseguição de Satanás e seu exército das trevas, como está escrito: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Irmãos, busquem pelo arrependimento sincero. As Sagradas Escrituras nos advertem: busquem ao Eterno enquanto se pode achar. Certamente haverá um tempo em que já não será possível isso. O Criador oferece sua graça e perdão hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Em Mateus 7, versículo 23, Jesus fala a respeito do juízo final. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não queira fazer parte do grupo dos deixados para trás num futuro próximo. Venha para Jesus e Yeshua Mashiach. Venha para Jesus hoje. Se arrependa dos seus pecados. A palavra do Eterno diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37. Fiquem na paz, irmãos.